Hausa lembra loron idane hanesan so horisek day. Maski tinan 2023 tasa tihona. Altura neba hausa ribisi iha unamet nujere posto votação ida iha bemori TV. Angostoeiro sura votos depois de votação no hare Timor Oan haksolok rona resultado husi votação. Hamos contente, tamba hau bere hare momento histórico nebe importante ne. E vitória povo Timor iha luta ba independência iha significado ba ema hotu nebe buka justiça iha politika internasional. Ohin, hau hakarak halo reflexão no ituan kona ba politika Japão iha contexto relação histórico entre Timor-Leste no Japão. Hanesa maluk sira hotu tatene una associação hak na ami husi coligação japonesa Shiraba Timor-Leste desde 2005 halau pesquisa com a violação sexual sistemática husi militar Japão. Ka saída makai mabul escravidão sexual durante a Segunda Guerra Mundial, nomos halau programa de advocacia no fu apoio ba sobrevivente Shira. Uluk sobrevivente Shira iha nai rua nulo, mas agora nai rua katol dei nebe sei muris. A minha espera que o problema violação de direito humano idane é a solução entre o governo do Japão e o governo Timor-Leste, molok sai tarde demais. Então, how tem que começar a reflexão hoje o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Nebe acontece ia fulan koto, ia loron 8, loron 8 durante julho. Assassino ka autor ne laiha motivação política mas be acontecimento idane fo saitia una dimensão nakuku nebe subarno emala hatenelos husi história política Japão e a período pós Segunda Guerra Mundial. Mas Shinzo Abe no nia família envolve macas e a história política idane. No história política ne e a relevância musba Timor-Leste. Parlamento Nacional Timor-Leste aprova voto pesar para ex-primeiro-ministro Shinzo Abe e haloron sanuresin rua fulan julho. Hau hare votação ne adequado, também ex-primeiro-ministro no assassinato ne triste tebetebes. Mas bem, se ema deha nia contribui bati povo Timor nia luta ne la los, nia laos membro husi grupo parlamentário Japão, para Timor-Leste, avaliação com a minha contribuição para a política Japão nessa polêmica e da boa. Balo defende minha posição política, mas balo selo critica katak abe destruir democracia Japão. How hakarak explica tambasa nia sai polêmica e a Japão nessa. Assassinato ex-primeiro-ministro Japão Shinzo Abe acontece banira nia Korea hela ia estrada ia cidade Nara durante campanha eleição do parlamento. Chefe agência polícia nacional ema top husi organização polícia tomak ia Japão no chefe polícia municipal Nara fatina acontece assassinato resigna hamutu lorong baloliuba. Avenia Partido Democrático Liberal ka LDP Partido Conservativo ida nebe domina política Japão kleor. Abe mate tamba autor ne tiro dalla rua usinia kotok o distância metro hitu. Autor ne naran Tetsuya Yamagami ida de Hatnuru Resenida 41. Niara resiste banira polisi halai bania no captura. Anessa nia rende dei. Nia motivação oho ex-primeiro-ministro laiha elemento politika ida. Nia hakarako ho Shinzo Abe tamba nia hanoin nia mori sai kiak no destruído ho Shinzo Abe iha responsabilidade. Tamba sa nia hanoin ex-primeiro-ministro responsável ba nia moris. Contane narco ituan. Iha aceita que grupo religioso ida husi cristianismo husi Korea onaran English Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. Iha tetun mais ou menos Associação Espírito Santo para a Unificação Cristianismo Mundial.
Bye-bye ema bolo seita idane Unification Church ka Igreja Unificação. Ia tinang 2015, sira muda sira nia naramba Family Federation for World Peace and Unification. Ia tetun mais menos Federação Família Badame Mundo no Unificação. Tambah sira nia doutrina la muda how usa naran English Unificação dei. Tamanaru. Seita dane hari ihatinan rihun ida atus sia lima nuru resinha. Pero munsun myong ihaso. Korea so. Nia dehan, nia rasik mesias. No aman lolos husi krentisira. Nia mate tiona, no nia fe maksai presidente grupo idania agora. Igreja Unificação neto mai iha Japon iha tinan rihunida atusia nenulu resin hat no registra iha Ministério Educação e Cultura hanesan entidade legal religioso. Então será bele habelar será nia doutrina sem conta imposto do Estado. Igreja Unificação ne iha problema rua. Ida será halibur osan barak husi krente sira hu maneira falso. Por exemplo, sira ameaça ema hateten ameaça ema hetan desastre ka destino at selai sel osan barak ka sosa sasan hanesan kusi marmar husi igreja ne lebe karon tebes. Otor Yamagami nia inan tama hiasaitene. Nia selu ruanulu milhão yen quando nia tama, depois tolunuru milhão yen, depois sanuru milhão yen, total nia selu atusida milhão yen ka dolar rihun $700, $700,000. Bol. Nia inan tama ya seitane, ia tinan rihun ida atusia sianur resin ida. Quando otor seitina sanuluka sanuresinida dei. Nia família de repente sai kiak. Yamagami sai husi SMA, nebe prestigioso e hanara, mas be la continua ba universidade tamba laiha osan. O presidente husi Igreja Unificação idane, mas be la consegue tamba security iha barak. Depois nia beralih ba muda ba Shinzo Abe, tamba Shinzo Abe iha relação no tuan ho Igreja Unificação idane. Sirania relazione politica, laos religioso. Shinzo Abe laos membro husi Igreja idane, mas be Igreja idane quando tama iha Japão iha reunida atusia nenul hatka nenul resin hat Shinzo Abe nia abu mane nia familia politika nain hobi. Shinzo Abe nia abu mane nia ulu primeiro ministro mos nia ajuda barak quando Igreja Unificação nia tama ia Japão. Então nia oan Shinzo Abe nia aman mosai ministro negócios estrangeiros. De Shinzo Abe rasik nia sai primeiro ministro. Nia família hotu sai ema política. Dinasti dara. Então, a Igreja Unificação idane ajuda Partido Liberal Democrático idane quando halau eleição. Siraiha membro barak fobota hanesan ba kandidat idane be Shinzo Abe mak hatudu. Shinzo Abe maka decide se maka beresimu apoio husi Igreja Unificação Igreja idane ba iha eleição niala.
Então, a maneira de grupo Shinzo Abe nebe conservativo TBTB se ia partido nia larang, nia bele habot nia grupo. Ami ladun hatre tambah idane ka sira nia bele sai primeiro ministro, mas claro nia poder nia baseia oituan ba apoio husi igreja unificação idane. Mas Shinzo Abe rasik nia la fiar ba cristianismo nia laos membro husi igreja idane. Depois problema da rua husi igreja idane. Nia posição política, nia posição política. Primeiro maneira ni sira halibur osan husi ema barak. Idane primeiro sai problema social. Mas problema da rua sira nia posição política ia Japão. Sira anti-comunista makas, também dane sira bele colabora com partido Abenia. Ne sira hari movimento ketak anti-comunista ia Japão. Nessa movimento anti-comunista dane maka colabora barak com Shinzo Abe. Di igreja nia maneira, tambah sira nia maneira nebe ameaça igreja unificação sai problema social. No imabala lori caso para tribunal. Advogado sira mos halo grupo no ajuda vítima sira. No husu ba sociedade tomak o di labele sosa buat sira nebe laiha valor tambah seita idane bosok dei. Mabe barak sai vítima no sira nia família sai falido kakia. No sira nia oan sira makterus tambah sira nia família naksubu ka sira labele ba escola tambah lakon osan hutu. Então relação saída macaia entre Shinzo Abe e a igreja unificação. Sim, how explica o ano na. Shinzo Abe nia ideologia ne anticomunismo. Na igreja ida ne halo hari federação ida anticomunista naran International Federation for the Victory over Communism. E hateton mais ou menos Federação Internacional ba Vitória contra Comunismo. Presidente da Federação Vitória contra Comunismo ne ema Japão naran Ryoichi Sasakawa. Mas durante funu nia ativista anticomunismo no colabora com militar. Também dane niamos hetan castigo husi aliado no dar criminoso funu classe A, mas be aliados liberta niamos. América liberta ema barak nebe anticomunismo também América hakaraka utiliza sira atau transforma Japão ba base forte contra comunista e a Ásia Este. Ni abenia abomane kishi ni narane kishi ni mane fon Shintaro Abe. No Shintaro Abe ni oa maka Shintaro Abe. Nune Abe ni família depois de funo envolve makas e a igreja unificação no sirania movimento anticomunismo. Shinzo Abe tuir nia abu mane nia dalan. Nia sai hanesan sponsor politik ba igreja unificação. Nia dala rumah kolia iha sira nia evento ka conferência no nia gaba igreja unificação. Hate ten kata igreja ne habelar valor conservativo diak. Hanesan importância família no feto nia papel iha família nia lara. Autor assassinato Shinzo Abemos Hare Abe gaba presidente husi igreja unificação e a vídeo husi conferência ida. Abe no ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mos aquaria e a conferência ida. Sa Abe sa sponsor política da igreja unificação ajuda nia e a eleição. Shinzo Abe nia grupo e a Partido Democrático Liberal. Hanesan grupo ultranacionalista ka nacionalista conservativa ka extrema direita. Depois de assassinato Abe, emahak fodak hatene katak iha relação politik nebe klean entre igreja unificação no Partido Democrático Liberal. Liu Abe nia grupo extrema direita. Tur media massa, igreja unificação iha vota nato atu halo deputada ida manan iha cada eleição.
Sema kasih Igreja Unificação Nia votos será Abe mak decide. Abe rasikla precisa apoio husi Igreja Unificação taba nia popular, mas nia berefo será nia votos ba candidato fon nebe fiel bania. Não Abe consegue aumentar membro ba nia grupo. Igreja Unificação nia influência laos ba eleição date, mas to ia política governo li husi deputada será nebe conservativo, husi partido democrática liberal. Será anticomunismo, nomos anti-igualdade de gênero.